Boa tarde, gente. Todo mundo lanchou? Todo mundo pronto? O lanchinho foi saudável? Então tá bom. Então hoje a gente vai falar, eu gostaria antes de iniciar essa palestra, agradecer a associação pelo convite, por estar aqui falando desse tema tão importante, que é um tema que eu gosto muito, né, que eu trabalho com isso e gostaria muito de deixar essa mensagem aqui para vocês. Então, eu vou falar sobre envelhecimento ativo e saudável, dando continuidade ao nosso colega que vocês já ouviram. Vamos lá. Então, gente, a população está envelhecendo. O que isso significa? Atualmente, nós temos muito mais idosos do que antes. A expectativa é que em 2020 se tenha já 32 milhões de idosos. Então, nós estamos vivendo mais, né? Então, já que a população está vivendo mais, é um grande desafio para nós, médicos, proporcionar para vocês uma vida longa e com saúde. E depende não só da gente, mas da atitude de vocês também, que vocês vão ver ao longo dessa palestra. Então, a gente procura envelhecer com autonomia, independentes, né? Envelhecendo com saúde. Para onde? Então, a idade não é um pretexto para que se fique velho. O que significa? Que a velhice ela não é uma doença, é um processo natural de desenvolvimento do nosso corpo. Não quer dizer que nós tenhamos que envelhecer doentes, dependentes de várias medicações, né? E apenas 1/3 dos fatores são genéticos. Ou seja, a maior parte dos fatores que irão influenciar na nossa saúde, eles são externos, eles são ambientais. Isso quer dizer que depende do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, da nossa alimentação e do que a gente faz no nosso dia a dia mesmo. Então, todos nós procuramos por isso, né? Vida longa e ativa, que sejamos independentes, prática de atividade física, consigamos fazer nossa própria comida, alimentar sozinho, escovar os dentes, se arrumar. Isso é autonomia. E isso é o que a gente procura para vocês, tá bom? Todos nós envelhecemos iguais? Não, né? Depende do quê? Das nossas atitudes, das nossas medidas preventivas, igual eu falei aqui. Então, aquele idoso que não procura acompanhamento médico, que não previne doenças, ele apresenta um quadro completamente diferente. Ele começa a ter uma reclusão social, ele altera a memória, tem um déficit cognitivo, ele fica mais dependente, sem condições de autocuidado. Então, são nossas escolhas. A gente quer ser um idoso saudável ou um idoso assim? Olha, aqui nós temos exemplos de idosos ativos. Essa é uma atleta de 80 anos. São idosos que a gente pode notar que tem uma alimentação adequada, que tem uma prática de atividade física. Ou doentes, né? Acamados, sem conseguir andar, sem conseguir ter atitudes, né, de autocuidados, como eu falei. Então, agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. O que acontece com o nosso corpo quando a gente envelhece? Quais são as alterações naturais do nosso organismo? E depois de falar de todos esses problemas, eu vou ensinar vocês como contornar isso, como deixar isso mais satisfatório. Então, na geriatria, a gente tem os 5 grandes Is, que é os grandes problemas dos idosos, que é o quê? Imobilidade, que ninguém quer, né? Ficar acamado, sem condições de andar. Iatrogenia, que seria um problema decorrente de um tratamento médico ou de algum medicamento que vocês tomam. Insuficiência cognitiva, que é o déficit de memória. Incontinência urinária, que a gente vai falar sobre isso. Instabilidade e quedas, que eu também vou falar como prevenir, tá bom?
Então, o envelhecimento cerebral, que é o mais comprometido, o sistema mais comprometido com o envelhecimento, acontece algumas alterações, que é uma perda de peso cerebral, uma redução dos neurônios, o aparecimento de doenças como Alzheimer e Parkinson. E como que que a gente pode fazer para melhorar isso? Trabalhar a mente, leitura, cruzadinhas, jogos que exigem raciocínio. Então, nós podemos fazer isso, para lentificar esse processo de envelhecimento. Envelhecimento cardiovascular, que com o passar da idade tem um aumento da pressão, o coração fica um pouco mais rígido, os vasos também. Aumenta o risco de insuficiência cardíaca, de aterosclerose. E a gente pode mudar isso também, com os hábitos, atividade física, tá? Respiratório, os idosos ficam mais cansados, aquela dificuldade de subir a escada, Principalmente os tabagistas, os fumantes. Então, tem um aumento da rigidez do tórax, o que piora aquela ventilação, a respiração. Ao aparecimento de doenças com maior facilidade, DPOC, pneumonia. Gênito urinário feminino, as mulheres com envelhecimento têm uma diminuição do tamanho dos ovários, uma urgência miccional, que é uma vontade de fazer xixi sem conseguir segurar, o útero regride de tamanho, a vagina fica mais curta, sem lubrificação. E dos homens também, que esse é um grande problema e muito importante, que diminui o hormônio que a gente chama de testosterona. Então, os homens começam a ter um problema com a ereção, uma dificuldade urinária também, um tempo maior para alcançar o orgasmo e uma diminuição de libido, que é o desejo sexual. Isso é importante porque, identificando esses sintomas, vocês têm que procurar auxílio médico. Vocês não podem fazer uso de medicação por conta própria, porque pode interferir em outras doenças e medicamentos. Algumas situações aumentam esse problema de disfunção erétil nos homens, como alguns medicamentos, o uso de antihipertensivos, antidepressivos, o álcool e o tabagismo prejudica isso. Algumas doenças como o câncer, problemas cardíacos, cirrose hepática e depressão também. Os idosos, eles também, a gente vai tendo uma maior suscetibilidade a infecções. Então, o sistema imune, ele não funciona tão bem como na idade jovem, Então, nós temos que ficar atentos aos sinais infecciosos na vida idosa, que eu vou falar para vocês quais são. Esse slide é muito importante, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que são as manifestações atípicas de infecções. O idoso, dificilmente, ele tem febre. Então, você pode ter uma infecção sem febre, ou uma febre baixa, E o que pode acontecer se tiver com a infecção? O idoso pode ficar confuso, pode ter uma alteração do estado mental, ele pode mudar a frequência cardíaca, ficar com o coração acelerado, respirando rápido, fraco, perda ou diminuição da força muscular e uma pressão arterial instável. Ora a pressão está alta, ora ela está baixa. Tudo isso pode ser infecção, que nos idosos não se manifesta da mesma maneira que na idade jovem. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Acontecem também algumas alterações endócrinas, que é a diminuição de alguns hormônios, como do GH, que é o hormônio do crescimento, aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, maior risco de fraturas, que a gente vai ensinar como prevenir, diabetes e doenças da tireoide. Alterações visuais, que diminui a acuidade visual, aumenta o acontecimento de catarata, glaucoma, pitose, que é aquela queda da pálpebra, tá? Isso aqui é pitose.
e alguns outros transtornos que acometem os olhos. Isso aqui é de extrema importância, até para evitar quedas, tá? Porque o idoso tem que estar enxergando bem, né? Para não cair, não tropeçar dentro de casa. Alterações auditivas, né? Começa a ouvir menos, aumenta um pouco de pelos no trago, labirintite, que é muito comum, né? E rolhas de cerúmen. A pele, né, diminui a elasticidade, o turgor, né, surgem as rugas, as unhas ficam mais espessadas, o surgimento de micoses também pode acontecer, e algumas manchas que são chamadas de manchas senis. As alterações osteomusculares, né, que é uma grande queixa de todo mundo. Ah, doutor, veio a aposentadoria, minha coluna está doendo, né? Minhas juntas doem muito. Então, isso acontece mesmo, algumas alterações com envelhecimento, surgimento de quedas, do osteófitos, que são os bicos de papagaio, que vocês falam, a cifose, que é uma coluna mais corcunda, dor na cervical, instabilidade para andar, e alterações nutritivas, né, que é o que eu mais gosto de falar. E com o passar da idade, a gente perde um pouco o olfato e o paladar, ele reduz. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, quando eu era jovem eu gostava mais disso, eu sentia mais o sabor. E isso de fato acontece, a gente diminui um pouco o paladar. Então, aumento da necessidade de proteínas. Então, tem também uma diminuição na ingestão e na síntese. Então, tem que comer proteína, tá? Redução da absorção de cálcio e vitamina D, deficiência de vitamina B6 e redução da acidez gástrica. Então, eu falei de tantos problemas aqui, né, que acontecem com a idade. Como é que a gente faz agora? A gente faz a nossa parte, que é a prevenção. A gente tenta contornar todos esses problemas. Então, o que nós procuramos quando envelhecemos? Igual eu falei no início, a gente procura saúde e autonomia. Nós queremos viver vida longa, independentes. Então, autonomia, viver com autonomia, produzir a seiva da própria vida. Então, a gente quer fazer nossas atividades, escovar os dentes, fazer atividade física em grupos, se arrumar sozinho, né? Usar o celular, o computador. Então, a gente não quer depender dos filhos, dos netos, de ninguém, né? Como melhorar a qualidade de vida? Já que envelhecer é inevitável e todos nós queremos, né? Então, no entanto, é possível chegar à terceira idade com muita saúde. Isso depende muito do nosso estilo de vida. Então, agora vamos para as dicas, né? Como melhorar a saúde? Primeira coisa, mantenha-se atento a ela. Consulte o seu médico regularmente, faça seus exames periódicos e não se automediquem nem façam uso abusivo de medicação. Por exemplo, eu estou com dificuldade para dormir. Eu vou pegar o remédio da minha vizinha porque ela falou comigo que ele é bom. Isso pode, gente? Não pode, né? A vizinha, ela tem os problemas de saúde dela, foi prescrito pelo médico dela. Então, cada um tem que ser avaliado individualmente, tá bom? Então, não pode pegar o remédio do vizinho, nem tomar o medicamento a mais se vocês acham que aquele tanto não está dando certo, tá? Eu coloquei aqui pressão alta e diabetes porque são dois grandes problemas que acometem, né, com o passar da idade. A grande maioria da população idosa toma um remedinho para pressão, para diabetes, e são duas doenças que estão diretamente relacionadas com o hábito de vida, né? Somente o fato de perder peso já reduz a pressão. Fazer a dieta já controla a glicemia e a pressão, né? Então, são duas patologias que é muito importante o hábito de vida. Por exemplo, eu tenho diabetes, minha diabetes não regula, eu estou usando até insulina. Mas todo dia de manhã o meu café tem açúcar. E eu vou na padaria e como pãozinho francês.
Adianta tomar insulina? O diabetes não vai regular, entenderam? Então, são duas patologias que dependem dos hábitos de vida. E vocês têm que ter a consciência de saber o que vai prejudicar a saúde de vocês. Incontinência urinária, como prevenir? Então, vocês vão identificar quando estiverem perdendo urina, quando fizer algum esforço. Eu tossi, eu peguei um peso, eu estou perdendo urina, não estou conseguindo segurar. Eu estou indo no banheiro várias vezes por dia, 8 vezes ou mais. Então, vocês têm que procurar a ajuda do médico para iniciar o tratamento, ou medicamentoso, ou cirúrgico, ou fisioterapia, tá bom? Alimentação adequada, que é o que eu mais quero falar para vocês, que eu quero deixar essa mensagem aqui, né, da importância da alimentação e como que é comer saudável, como fazer, né, como identificar. Tem uma alimentação colorida e saudável. Sempre observem o prato de vocês. Ele está colorido? Né? A alimentação é o fator que mais está ligado à qualidade de vida e longevidade do ser humano. Então, a alimentação é muito importante, né? Igual eu falei aqui, às vezes não adianta tomar o medicamento e ir lá e comer errado, né? Comer coisas que vai prejudicar a saúde. Então, somente com a alimentação a gente já consegue controlar várias doenças. O que é uma alimentação adequada, né? Como que faz para comer saudável? É uma dieta com alta concentração de grãos, frutas, vegetais. Isso evita inflamações no nosso organismo e doenças arteriais. Coma frutas frescas, vegetais, legumes e grãos. Os grãos, vocês vão dar preferência para os grãos integrais, tá? Beba de 6 a 8 copos de água por dia, mesmo que não tenham sede, tá? Mesmo que habitualmente. Várias doenças, dentre as que mais matam no mundo, estão associadas a má qualidade da alimentação. E dentre elas, infarto, derrame, obesidade, diabetes e câncer. Então, nós citamos vários exemplos de doenças que estão relacionadas com a alimentação de vocês. Aqui é um exemplo de um diário alimentar, que é como vocês vão se perguntar todos os dias para vocês saberem se estão comendo saudável. Então, primeiro, quantas vezes você se alimenta ao dia? Sua alimentação é variada e colorida? Quantas porções de frutas e saladas? Tem folhas, tem verduras? Quantas vocês consomem em um dia? O que você poderia comer mais e não tem o hábito de comer? O que você deveria reduzir na organização da sua alimentação? E isso inclui tudo. Por exemplo, eu faço uso de álcool todos os dias, mas eu sei que eu poderia reduzir. Estou dando um exemplo, tá? Então, vocês têm que pensar assim, tá? O que eu sei que eu poderia reduzir e não estou reduzindo, tá bom? Quantos copos de água você toma por dia? Não são líquidos, a gente está falando de água, tá? Não inclui refrigerante, não inclui o suco. Você necessita mudar algum hábito? Vocês têm consciência disso? Quais hábitos vocês precisam mudar? No fundo, a gente sempre sabe, né? E quais seriam essas mudanças? Então, são perguntas que vocês têm que fazer para vocês mesmos, tá? Outro hábito saudável que nós temos sempre que procurar: procure ter boas noites de sono, né? Insônia é um dos grandes problemas do envelhecimento, o uso de drogas abusivas para dormir. Então, vocês vão evitar assistir televisão, usar celular, pelo menos 30 minutos antes de dormir, tá? Então, tome um banho relaxante antes de dormir. Evite exposição a ruídos, que é ficar em lugares muito barulhentos, e observe a qualidade do sono de vocês. Um sono de qualidade é aquele que a gente acorda descansado, que a gente sente que foi uma noite restauradora, tá?
Se eu dormi 8 horas, mas mesmo assim eu acordei cansado, aquele sono não está sendo de boa qualidade. O sono, ele tem que descansar, gente, tá? Existem alguns fatores que estão associados às dissonias, que são as alterações do sono, que é a exposição à luz solar, redução de atividade física, que a atividade física tem grande importância na melhora do sono, insuficiência auditiva e visual e polifarmácia, que é o uso de várias medicações. O paciente tem várias doenças, ele associa vários medicamentos. Isso prejudica no sono. Evite acidentes domésticos. Então, como que a gente pode fazer isso? Evitar o piso molhado na casa, né? Evitar tapetes escorregadios, evitar muitos móveis no ambiente da casa que corram o risco de tropeçar, móveis com quinas, tá? Sempre utilizar o corrimão para apoio, né? Uma iluminação adequada do ambiente. Evite móveis no meio do caminho, igual eu falei. Mantenha os objetos sempre na mesma posição, para que vocês não se esqueçam onde estava e depois ir lá e tropeçar. Evite mudar de posição abruptamente. Vocês estão deitados, levantem devagar, ou sentados e levantem devagar, tá? Mantenha-se ativo, que é outra coisa muito importante, é a prática regular de atividade física. O exercício regular é um fator que reduz os riscos de aparecimento de doenças, que normalmente aceleram o processo natural de envelhecimento. Então, todas aquelas alterações que eu falei para vocês, que surgem com o envelhecimento, a gente desacelera fazendo a prática de atividade física, né? A gente contornar aquelas alterações. Então, procure praticar alguma atividade física que seja do seu agrado, né? O melhor exercício é aquele que a gente gosta, que a gente se adapta a ele. E façam regularmente, pelo menos 4 vezes na semana, durante 30 minutos. Quais são os benefícios? São vários, né? São inúmeros. Perda e manutenção do peso. Inclusive, a perda de peso é um outro fator muito importante. Tanto a manutenção do peso ideal, quanto a perda. Porque os idosos, eles ficam mais propensos a quedas quando eles ganham peso, né? Uma maior imobilidade, dificuldade de executar suas atividades sozinhos e melhora da pressão e da diabetes, da síndrome metabólica, né? O aumento da circunferência abdominal aumenta o risco de infarto. Então, perda de peso é de extrema importância. Aumento da massa muscular, resistência e força, fazendo atividade física. Aumento da flexibilidade e melhora do sono. Eu já falei, são vários benefícios, né? Então, resumindo, o que a gente quer para uma vida saudável? Que vocês tenham bons hábitos, né? Se alimentem bem, sempre, regularmente. Isso não quer dizer que de vez em quando, no final de semana, vocês possam, né, sair, fazer o que vocês gostam. Não sejam adeptos, né, à prática de tabagismo e etilismo, né? Se gostar muito do álcool, que seja só de vez em quando. E façam regularmente a prática de atividade física, tá bom? Então, envelhecer ele pode ser uma linda experiência para a qual nos preparamos durante toda a vida. E a gente quer isso mesmo, que seja uma linda experiência. Que vocês não sejam aqueles idosos acamados, dependentes da família, né? Que tenha prevenção e cuidados com a saúde. Então é isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção, eu espero que eu tenha deixado uma mensagem boa, que vocês tenham aprendido alguma coisa com o que eu falei aqui. Obrigada.